Olá, meus amigos e amigas, tudo bem convosco? Eu espero que sim. Hoje eu gostaria de comentar brevemente sobre um assunto que me vem instigando bastante nos últimos dias e que até me fez escrever um artigo no meu tão amado blog, hoje cedo, que é a crítica racial da obra Lima Barretiano. E o que eu chamo, o que eu entendo por crítica racial, né? É aquela crítica literária que foca unicamente ou principalmente na perspectiva racial pós-abolicionista na obra de Lima Barreto. Eu já há um tempo venho me debruçado sobre a obra de Lima Barreto e tenho ficado cada dia mais apaixonado por ela e pela biografia do autor, tanto que eu tenho aqui a vida de Lima Barreto, a biografia incrível de Francisco Assis Barbosa, recomendo que todos leiam. Li aqui o Recordações que Escrivão Isaías Caminha, li o Triste Fim de Policarpo Quaresma, os contos completos de Lima Barreto, li as introduções de Alfredo Bossi e os comentários da da história da literatura brasileira, né, a história concisa da literatura brasileira do Alfredo Bossi acerca do Lima Barreto. O que o Otto Maria Carpo disse a seu respeito, o artigo Milagre da Solidão, a crítica maravilhosa do Olavo de Carvalho acerca da obra. E eu vejo quanto a crítica racial ela é pífia. Porque de todos os aspectos que a obra Lima Barretiana aborda, ela é um dos mais secundários. E quando eu digo isso, as pessoas arregalam os olhos e não conseguem entender o que eu tenho a dizer sobre isso. Porque, por exemplo, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, o protagonista é um mulato. É a história do mulato que é oprimido pela sociedade carioca e não consegue ascender na vida. Mas ele não consegue ascender na vida pelo simples fato de ser mulato? Não. Mas é como diz Olavo de Carvalho no seu artigo O Milagre da Solidão. É por ser um gentleman em meio de carreiristas vorazes. Em meio de um círculo opressivamente burro. É por isso que ele não consegue ascender. Porque ele é um homem genuinamente intelectualizado no meio de hipócritas, de pseudo-intelectuais, de jornalistas. Que o professor Lado dizia, né, que ele preferia ter sido cafetão do que ter seguido a carreira jornalística que ele seguiu. E eu fico impressionado, porque nós não podemos negar que o Lima Barreto é o cronista do povo negro pós-abolição. Ele é o seu grande denunciador. Mas a sua obra não se resume simplesmente a esse aspecto. Tanto que eu acho que na obra de Lima Barreto há mais defesa dos loucos, há mais apologia aos loucos do que aos negros. Porque ele conviveu a vida inteira com os loucos, com os lunáticos, com os alienados. Eu não estou dizendo aqui que Lima Barreto não é uma literatura engajada, porque o era, e ele mesmo dizia que fazer literatura era fazer literatura engajada, não no sentido politizado que nós conhecemos hoje, mas no sentido de denunciar as mazelas sociais, assim como demonstra essa de Queiroz no seu discurso sobre o realismo, nas confederações que ele faz com Antero de Quental e outros. Mas ela não é uma obra negra, como a querem imputar. Até porque não existe isso de literatura negra, é literatura brasileira. Independente de ser escrita por Machado ou por Lima Barreto, que eram negros, ela não deixa de ser literatura brasileira, com forma, gênero e origem europeias. O romance é um gênero europeu, o conto é um gênero de origem europeia.
o estilo, a linguagem deriva de autores europeus. Não há citação de nenhum autor africano, nenhum autor negro e pouquíssimas referências à cultura afro. Né? Então, é literatura brasileira, não literatura negra. Nessa tentativa que se faz contemporânea de tentar enegrecer ainda mais e elevar tudo isso a enésima potência dentro da obra, lembra-me claramente aquela cena do Todo Mundo Odeia o Chris, onde a pessoa fazendo o depoimento do crime pro policial, né, do meliante, diz ele era negro, andava negro, falava negro, vestia-se negro, e negro, 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 negro. A crítica que se faz atualmente a Lima Barreto é isso. Então é isso, meus amigos. Eu apelo-vos que, por favor, não resumam a literatura a mero panfleto ideológico, racial, de grupos negros, feministas, abortistas, ou seja lá o que for. Tratem-na como literatura como ela é. Por exemplo, a crítica que faz Alfredo Bossi na sua introdução, aqui no Recordações do Escrivão Isaías Caminha, da Companhia das Letras, leva sim essa carga racial, porque ela existe na obra. Mas não se detém meramente a isso, tá certo? Ela aborda todos os outros aspectos da obra que são fundamentais para o desenvolvimento da personagem, não se limitando a isso. É um desabafo, esse vídeo aqui é um desabafo, tá certo? Então, por favor, leiam a obra de Lima Barreto completa, estudem-na, contemplem-na e, por fim, vocês verão que eu estou certo. Ok? Que Deus vos abençoe e até outro dia.